Boa noite. Tudo bem com vocês? Na quarta-feira passada, na hora do louvor, eu fui ali tomar minha água ali, numa boa. Aí o Espírito Santo deu aquela cutucadinha assim, ó, quarta-feira é você, hein? Mas não deu nem tempo de eu falar assim, ai, misericórdia, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça. A pastora Sheila já estava aqui, ó, do meu lado. Eu falei, meu Deus, já fiquei nervosa dali, mas amém. Vamos lá. Todos aqui conhecem a história de Abraão. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui o que mais acha interessante na trajetória de Abraão, todo mundo vai ter algo para me dizer. Todo mundo vai ter algo para compartilhar. E hoje eu gostaria de compartilhar o que eu vejo na vida de Abraão, na trajetória dele. Para mim, Abraão foi um cara que aprendeu a ter visão. Quando Deus deu uma palavra para ele, ele não hesitou em obedecer, em crer, em se mover dentro daquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida dele. Ele começou a enxergar a partir daquela palavra. Vamos abrir lá em Gênesis 12. A partir do verso 1, diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. E aí a gente conhece já o início dessa trajetória, né? Ele saiu de um lugar, ele abraçou a palavra que Deus tinha dado para ele. Ele não sabia exatamente para onde ele ia, mas ele tinha uma palavra. Abraão decidiu ouvir a voz do Senhor e ir em direção àquilo que o Senhor estava colocando sobre a vida dele. Se nós quisermos definir a visão de Deus para as nossas vidas, nós precisamos nos posicionar para receber e focar naquilo que Deus está nos direcionando. Eu creio que Abraão, ele se posicionou, ele falou, Deus está me levando para um lugar e eu vou para lá. E eu vou abraçar isso, eu vou enxergar, eu vou visualizar isso, eu vou caminhar em direção a isso. O relacionamento que Abraão tinha com Deus o levou a ver além e a acessar o que Deus tinha para ele. Certamente, Abraão ele não via as coisas de uma perspectiva comum. Ele tinha uma direção, ele tinha visão. E isso foi suficiente para ele caminhar em direção das promessas de Deus para a vida dele. Em uma quarta que o Alan ministrou, ele disse algo que eu guardei. Ele disse assim, Deus sabe o que você irá se tornar. E eu digo mais hoje, Ele quer te revelar isso, Ele quer te mostrar isso, para que você cumpra um propósito. Mas para isso a gente precisa buscar por Ele, deixar com que esse relacionamento com Deus nos alinhe, para que até o ponto de nós começarmos a enxergar a partir daquilo que o Senhor está vendo, a partir daquilo que o Senhor enxerga para as nossas vidas. À medida que nós nos relacionamos com Deus e transformamos a nossa mente, para mim é como se o Senhor colocasse novas lentes em nossos olhos, para que a gente comece a ver a partir da realidade do Senhor sobre as nossas vidas e através de nós também. Só que existe algo que para mim é primordial no nosso relacionamento com Deus, que é o processo. Eu já ouvi muito isso. Jesus nos aceita como nós estamos, mas ao nos relacionarmos com Ele, Ele não permite que a gente continue da mesma forma. E eu acredito nisso. Deus sabe o que existe dentro de cada um de nós. Ele sabe qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Só que, muitas vezes, para nós acessarmos isso, nós precisamos
nos alinhar, nós precisamos de fundamentos para sustentar aquilo que o Senhor quer nos dar. No decorrer da jornada de Abraão, ele passou por vários processos. Ele passou por várias situações, ele passou por várias estações diferentes. E algo que eu acho interessante é que, após cada processo, o Senhor vinha e liberava uma palavra para a vida dele. Cada vez que ele passava por um processo, o Senhor vinha e alinhava a visão de Abraão. O Senhor alinhava o destino dele. E Abraão se posicionava e continuava percorrendo, abraçando a palavra de Deus e seguindo em direção ao propósito dele. Eu tenho certeza que não foi fácil para ele. Porque por mais que ele estivesse ali numa posição de intimidade com o Senhor, de relacionamento com Deus, por mais que ele tivesse experiências sobrenaturais com o Senhor, isso não deixava ele isento de ser moldado, de ser alinhado para viver algumas coisas. Sabe, às vezes a gente tem a tendência de achar que por já ter tantas experiências com Deus, ou por já estar anos na igreja, ou por já desenvolver algumas coisas, a gente não precisa passar por mais nada, a gente já está tranquilo. Eu já sei o que Deus tem para mim. E eu já estou caminhando em direção a isso, está tudo certo, tudo resolvido. E aí, quando a gente passa por um processo, quando muitas vezes a gente tem que se posicionar de uma forma diferente, quando muitas vezes a gente tem que alinhar a nossa visão, a gente acha ruim, a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não queria que fosse assim. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Às vezes o Senhor nos leva para um lugar que nos desafia, mas isso não significa que Ele não está fazendo algo. Na verdade, o Senhor quer nos alinhar, quer nos desenvolver, quer nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Porque o processo de Deus nas nossas vidas, ele é progressivo. Sabe o que isso significa? Que constantemente nós estamos sendo desenvolvidos, nós estamos sendo ativados e alinhados para que a cada passo que a gente der, a gente alcance um lugar no Senhor que nos aproxime daquilo que Ele tem para nós. E foi isso que aconteceu com Abraão. Às vezes a gente olha para algumas situações na nossa vida e a gente acha ruim. Às vezes a gente olha para algumas circunstâncias e a gente fala, meu Deus, será que Deus não está aqui? Mas eu queria te dizer algo nessa noite. Glória a Deus por cada processo que a gente passa. Glória a Deus porque o Senhor usa todas as situações para nos ensinar, para nos alinhar. E quando nós vencemos, sabe o que acontece? A gente dá mais um passo em direção àquilo que o Senhor tem para nós. E mais, aquilo que nós passamos, a nossa circunstância, talvez até a nossa dor, se torna fonte de cura para outras pessoas. Então, eu sempre quis fazer isso, gente, agora vai ser meu momento. Vira uma pessoa que está do seu lado e diz assim... Calma aí, gente, calma. Tô nervosa, que eu sempre quis falar isso. Vira uma pessoa que está do seu lado e diz assim, se você está passando por um processo, ainda não acabou não, viu? Tem mais. E glória a Deus por isso. Abraão, ele recebeu uma baita promessa do Senhor. Ele abraçou isso. Mas em cada passo que ele dava, ele passava por algo que estava moldando ele. E quando ele vencia isso, em cada um desses processos, ele avançava para um lugar novo no Senhor. E eu queria passar um pouco por alguns desses processos de Abraão. O primeiro foi quando Abraão precisou se separar de Ló. Ele precisou se desprender de algo que estava impedindo ele de acessar um novo lugar. E vocês acham que foi fácil para ele? Eu acredito que não. Mas quando ele decidiu obedecer o Senhor e vencer isso, mais uma vez, Deus alinha a visão de Abraão para aquilo que Deus tinha para ele. Vamos pular lá para o versículo 14 do capítulo 12. Diz assim: depois que Ló partiu,
O Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. E Abraão mais uma vez visualizou e abraçou aquilo que Deus tinha dado a ele. Passando por um outro processo que dizer sobre o nascimento de Ismael. Quando Sara tentou olhar para a sua situação e ajudar Deus a cumprir sua promessa, isso certamente trouxe consequências para a vida deles, porque Ismael não pertencia à promessa de Deus, e eu acredito que não foi fácil para Abraão lidar com isso. Mas ele ainda tinha algo para viver, ele ainda tinha algo para alcançar, e mais para frente, novamente, o Senhor vem e alinha a visão de Abraão. Vamos abrir lá no capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão, e Deus lhe disse: essa é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será mais chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre e eu serei o seu Deus. Como eu vejo o cuidado de Deus em cada um desses processos. O Senhor constantemente está nos alinhando, está nos levando para aquilo que Ele tem para nós. Mas cabe a nós decidirmos, nos posicionarmos e alinhar a nossa visão para aquilo que Ele está apontando. O que dizer então, quando Deus dá o filho tão esperado, tão desejado, Isaac? E aí o Senhor faz o quê? Pede para Abraão entregar o Isaac. Como seria isso para vocês, papais? Eu não consigo dimensionar como isso seria. E eu nem tenho filho ainda. Vamos abrir lá em Gênesis 22. Em um momento nessa história aqui, nós vemos Abraão questionar, pelo contrário. Nós vemos Abraão abraçando o processo dele. Depois de tudo que ele passou, Deus proveu o cordeiro. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Sabe o que isso significa? Deus que provê. Para mim é como se Abraão dissesse: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que ele vai fazer algo. Eu visualizei isso. Então eu estou caminhando em direção ao que ele tem para mim e eu confio. Quando você conhece o Deus que provê, quando você entrega tudo que você tem e confia no que Ele fará, não tenha dúvidas de que você vai se surpreender. E mais uma vez, após um processo do Senhor na vida de Abraão, o Senhor alinhou a visão de Abraão. Lá no versículo 15 diz: então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor:
uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Não questione as estações da sua vida. Não questione os processos de Deus na sua vida. Ele quer te levar a acessar lugares maiores, lugares novos que você jamais acessaria sem os fundamentos que Ele quer que você tenha para sustentar aquilo que Ele tem para você. Sabe, há um tempo atrás eu estava passando por alguns processos e eu não conseguia entender na minha cabeça o que estava acontecendo. Eu olhava para as pessoas ao meu redor e todo mundo estava vivendo alguma coisa. Todo mundo estava vivendo coisas extraordinárias em Deus e eu estava ali. O que está acontecendo? Nada. Estou vivendo um tempo de nada. E para mim aquilo foi a minha realidade. Parecia que eu estava dando passos para trás, sabe? E eu, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou perdendo algumas coisas. E agora? O que é isso? Eu estou paralisada. Eu estou dando passos para trás. Eu comecei a questionar o Senhor. Eu comecei a falar, Senhor, eu não quero viver isso não. Eu quero viver outras coisas. E eu me lembro claramente que o Senhor falando comigo nessa situação. E eu lembro claramente que Ele me disse, você está olhando para isso com a perspectiva errada. Você precisa alinhar a sua visão. O Senhor estava fazendo algo. Ele sempre está fazendo algo. Mas eu não estava visualizando isso, porque para mim, tudo que eu queria enxergar era o que estava acontecendo à minha volta. Eu não estava me posicionando e abraçando o processo de Deus naquele momento na minha vida. Quando eu comecei a mudar as minhas lentes para aquilo que eu estava vivendo, eu comecei a ver o Senhor me moldando. Eu comecei a ver o Senhor cuidando de mim através da vida de pessoas. Eu comecei a ver o Senhor gerando algo no meu coração que eu não imaginava um tempo atrás viver isso não. Mas hoje existe um amor dentro de mim tão grande pelos filhos de vocês, que eles são as coisas mais lindas do Senhor. Eu comecei a ver o Senhor me direcionando para algumas coisas que eu jamais imaginei que eu poderia viver e que eu poderia fazer isso. E eu comecei a ver o Senhor me posicionando para viver algo. E eu creio que Ele alinhou e ainda está alinhando a minha visão. Eu comecei a ver de outras perspectivas. Não, eu não estava vivendo um tempo de nada. Eu não estava vivendo um tempo diferente dos outros ou ali paralisada. Na verdade, eu estava precisando daquilo, eu precisava ser moldada por Deus, para ser alinhada e começar a dar passos para aquilo que Ele tem para a minha vida. Às vezes a gente olha para a circunstância que é passageira como se ela tivesse um peso de eternidade, sabe? Como se ela fosse eterna nas nossas vidas. O problema é que nenhuma circunstância é eterna. O problema é que, como tudo que a gente foca cresce, à medida que a gente dá ênfase naquilo que a gente está vivendo, que a gente está passando, a gente começa a fugir daquilo que Deus tem para nós, a deixar de enxergar as promessas do Senhor para a nossa vida. Quando a gente começa a desviar os olhos daquilo que o Senhor tem, a gente começa a viver refém daquilo que nós estamos passando, e não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer que a gente alinhe a nossa visão, o Senhor quer que a gente se posicione, que a gente desfrute daquilo que Ele tem e que a gente comece a dar passos diante daquilo que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele nos convida a enxergar as coisas como Ele vê, e Ele nos chama para um lugar de confiança, de obediência, de entrega, para que a cada passo que a gente dá, a gente acesse um novo lugar nele. Os músicos podem subir, por favor. Tudo que nós precisamos é nos posicionarmos nesse tempo e dizer: Senhor, alinha a minha visão. Eu não quero perder tempo questionando os meus processos.
Eu não quero perder tempo me acomodando porque eu já conheço o Senhor, eu já vivi experiências com o Senhor, não. Eu quero ser alinhada por Ti, eu quero começar a caminhar, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E eu quero percorrer um caminho em direção a isso. Você pode fechar os seus olhos. Eu não sei o que você tem vivido e quais são os processos que você está passando hoje. Existem coisas que só você sabe o peso que tem e o quanto é difícil. Mas eu gostaria de te lembrar nessa noite que o Senhor já tem algo preparado para você. Alinhe a sua visão. Mude a sua perspectiva. Porque no momento em que você vencer isso, no momento em que você se posicionar, o Senhor vai te levar para um novo lugar. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo novo nesse lugar. E eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas na vida de cada um aqui. Esse é um tempo de nós alinharmos a nossa visão e nos posicionarmos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Coloque diante de Deus aquilo que você está passando. Coloque diante do Senhor. Sabe, por muitas vezes o Senhor já tinha colocado coisas no meu coração, mas por não querer viver alguns processos, isso foi sendo perdido, sabe? Quantas vezes o Senhor já colocou algo no meu coração e eu não abracei aquilo? Porque no meio do processo eu quis desistir. Eu falei, isso não é para mim não. Quando na verdade tudo que o Senhor estava fazendo era me alinhando para que eu vivesse aquilo. Fale com o Senhor nessa noite. Peça para que Ele te direcione nesse tempo. Peça para que Ele te revele aquilo que Ele tem para você nesse tempo. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas, que me cura, está na perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, está no meu sorriso. Quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Direciona, Senhor, nesse tempo para aquilo que o Senhor tem para nós. Alinha a nossa visão nesse tempo, Senhor. Que nós venhamos caminhar em direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós não venhamos dar para uma circunstância o peso de algo eterno, Senhor. Alinha o nosso coração, Pai. Se existem coisas que o Senhor já tinha colocado nas nossas vidas, mas nós nos esquecemos, Senhor, porque nós focamos, Senhor, naquilo que estava acontecendo. Senhor, que nessa noite o Senhor venha e nos traz a memória. Alinha a nossa visão, Senhor. Nos fortaleça nesse tempo, Senhor, para que em cada processo que a gente venha passar, o Senhor venha nos sustentar, o Senhor venha nos alinhar, o Senhor venha, Senhor, nos levar